A marca hispânica e o reino de Astúrias já tinham fronteira entre si. Uma grande frente cristã no norte da península que poderia arrasar o Emirado se este não agisse rapidamente. Uma batalha de grandes proporções estava se formando. Em vídeos anteriores, comentei como os francos começaram a criar a marca hispânica, assim como as disputas internas que havia na cidade de Pamplona, que agora serão de grande importância. Considere se inscrever no canal e se tornar membro para apoiar financeiramente este projeto, se você gosta do meu trabalho. Continuo. Praticamente, apenas restam Pamplona e seus arredores na zona dos Pirineus, nas mãos de Melas. O resto da cordilheira já está nas mãos dos francos, o que é conhecido como marca hispânica. No ano de 812, Ludovico Pio, ou, se traduzirmos Luís, o Piedoso, último filho vivo de Carlos Magno e, portanto, herdeiro do Império, decidiu terminar de formar a marca hispânica. Mas antes vamos ver como estava a situação em Pamplona. Existem duas grandes famílias disputando do poder: os Velasco, aliados dos francos, e os Íñigo, aliados dos muçulmanos. Nenhuma das duas famílias conseguia assumir o controle total da região. E claro, Al-Hakam, de um lado, e Ludovico, de outro, estavam atentos a como essas disputas se desenvolviam. Ludovico cruzou com suas tropas os Pirineus e, sem necessidade de combater, com mera intimidação, conseguiu o poder para os Velasco. De forma que agora sim, toda a cordilheira dos Pirineus estava aliada com os francos. Eu coloquei a bandeira dos francos. Mas também não é que Ludovico governava estas cidades de forma direta. Digamos simplesmente que dependiam dos francos, mas ainda não eram reinos. Al-Hakam não podia permitir isso. Se todo o norte era cristão, eles poderiam se apoiar mutuamente para atacar seu emirado? Decidiu começar a preparar uma campanha que atacasse a área da atual Navarra, para, como no vídeo anterior, quebrar a união entre francos e asturianos. Enquanto preparava esta campanha, Alfonso II fortalecia e enriquecia o reino de Astúrias. Esta paz que indiretamente os francos lhe presenteavam, graças a manter os muçulmanos ocupados, permitiu-lhe continuar profissionalizando seu exército e construir grandes edifícios em Oviedo. Finalmente, no ano 816, Al-Hakam ordenou a Karim, veterano general que vimos em ação várias vezes no canal, que liderasse um poderoso exército. Para o norte, não para Oviedo, como antigamente. Esses tempos em que podiam saquear diretamente a capital asturiana pareciam ter terminado, pelo menos por enquanto. O objetivo seria Navarra. As tropas muçulmanas marcharam em direção ao norte e no dia 25 de maio do ano 816, junto ao rio Oron, encontraram-se com as tropas cristãs. Aqui estava Velasco, governador de Pamplona, aliado dos francos, Sancho, o melhor cavaleiro de Pamplona, segundo as fontes mouros, e provavelmente o próprio Alfonso II. Entre ambos os exércitos estava o rio Oron, que vai desde o desfiladeiro de Pancorvo até Miranda del Ebro. Por isso, essa batalha é conhecida como a Batalha do Rio Oron, ou a Batalha de Pancorvo. O mapa da batalha poderia ser algo assim. Mas também não levem isso ao pé da letra, pois é uma recriação baseada no que as crônicas muçulmanas narram. Como vocês podem ver, atrás das posições cristãs há grandes encostas íngremes. Como veremos ao longo da batalha, não é a posição ideal, pois se o exército cristão for derrotado, como ele foge? Vamos começar com a batalha. Naquele dia, nenhum lado moveu um dedo, mas ao amanhecer do dia seguinte, o ectomorfo fez seu movimento. Karim ordenou um ataque geral pelas passagens do rio. Ele deveria romper a frente cristã e abrir o caminho até Pamplona. Ao ver o movimento dos homiadas, os cristãos correram até as passagens e se prepararam para defendê-las. No final, a travessia de um rio poderíamos dizer que é semelhante a pular uma muralha. Você só pode atacar por pontos específicos, e é lá que o defensor concentrará suas forças. Os arqueiros cristãos se formaram rapidamente e começaram a abrir fogo sobre o val. Os guerreiros muçulmanos começaram a cair,
alvejados pelos projéteis, mas armados de coragem, continuaram avançando e finalmente colidiram contra os escudos asturianos. Os arqueiros muçulmanos não podiam disparar sobre a infantaria cristã, pois corriam o risco de provocar fogo amigo. E também não tinham os arqueiros cristãos ao seu alcance, então não podiam apoiar seus companheiros. Os arqueiros cristãos, por sua vez, podiam disparar no val, onde os muçulmanos esperavam sua vez para colidir com a infantaria cristã. O combate corpo a corpo se prolongou por horas, até que Al-Karim ordenou a retirada. Ele havia perdido muitos homens e não parecia que iria quebrar a frente cristã. As tropas mouros se afastaram da infantaria cristã, deram meia volta e voltaram a trote em direção às suas posições. Mas então os comandos cristãos ordenaram que o exército passasse para tal ofensiva. Se conseguissem explorar essa pequena derrota muçulmana e persegui-los agora que se retiravam para o seu acampamento, talvez conseguissem transformar essa retirada ordenada em um salve-se quem puder. As tropas cristãs cruzaram o val a toda pressa, em perseguição aos infiéis, mas como a retirada era ordenada, Al-Karim conseguiu organizar sua defesa. Ele fez seus homens formarem uma frente sólida e resistiram ao impacto cristão. As tropas cristãs não esperavam encontrar essa resistência, mas apesar disso, continuaram lutando e pressionando. No entanto, de repente, os muçulmanos pararam de recuar e o combate estagnou. Os comandantes cristãos não sabiam se enviavam toda a meia reserva, incluindo arqueiros, para pressionar os muçulmanos e arriscar serem derrotados, ou manter a reserva, ao lado do rio, caso as coisas dessem errado. E de fato, a infantaria cristã começou a recuar. Os muçulmanos começaram a ganhar terreno e foi o momento dos cristãos se retirarem. A retirada foi menos ordenada que a muçulmana e, graças à reserva cristã, a fuga não se transformaria em um massacre. Mas os muçulmanos lançaram-se ao assalto pela segunda vez no dia, cruzaram a passagem e se lançaram sobre a reserva cristã. Estes não podiam resistir ao ímpeto de todo o exército omeada e começaram a recuar. Os comandantes cristãos temeram o pior. De repente, a linha de defesa cristã se rompeu e todo o exército cristão foi forçado a recuar. Mas recuar para onde? Não havia nada além de uma colina íngreme atrás deles, e o exército cristão começou a se aglomerar diante dos precipícios. Al-Karim se viu vencedor e mandou seu exército acabar com os cristãos. Os muçulmanos haviam cercado os cristãos e estavam esmagando-os contra as montanhas. Os cristãos se defendiam como podiam, mas não tinham espaço para manobrar. O moral navarro asturiano estava em baixa, mas eles estavam lutando por sua própria sobrevivência. Eles não podiam se render, pois após as matanças que haviam causado aos infiéis nos últimos anos, não encontrariam seu perdão. Alguns cristãos, grande parte deles arqueiros, que eram os mais próximos das encostas, começaram a escalar essas colinas. A princípio, era apenas uma maneira de escapar da matança, mas de alguma forma foram se posicionando sobre a colina e na encosta, e começaram a abrir fogo sobre os muçulmanos. Sejam flechas, lanças ou pedras, qualquer coisa que pudesse matar era lançada sobre o inimigo. As tropas muçulmanas, ao se verem atacadas de cima, provavelmente pensaram que eram reforços cristãos e começaram a recuar. As tropas sarracenas voltaram para a sua margem e os cristãos puderam se reagrupar na deles. Eles evitaram a derrota por um triz. Após longas horas de luta e centenas e milhares de mortos e feridos de ambos os lados, eles estavam de novo onde começaram, cada um do seu lado do rio. Durante os dias seguintes, nenhum dos lados quis tomar a iniciativa para evitar sofrer baixas significativas. Em vez disso, começaram a construção de defesas, estacas e paliçadas em ambos os lados do rio. Eles protegeriam os exércitos. Os dias passavam e apenas grupos de escaramuçadores lutavam entre si. Algumas flechas eram disparadas, 1 ou 2 homens morriam e se retiravam. Nada sério, era um momento de tensão, quase uma batalha de desgaste. Para ver quem ficaria sem suprimentos, ou quem perderia a paciência e partiria para o ataque.
13 dias depois, começou a chover. Foi algo torrencial. O rio multiplicou seu caudal e a água inundou tudo. Os fossos inundados e desmoronados, as fortificações enfraquecidas e as duas margens totalmente enlameadas. Um completo lamaçal, o que me lembra a Batalha dos Lodos que te deixo aqui em cima. Em 2 de junho, os muçulmanos finalmente se retiraram. Isso foi uma vitória cristã? Se fosse uma vitória, seria uma vitória pírrica. Eu diria mais que foi um empate. Empate. Ambos os lados viram que continuar a batalha não mudaria nada. O que os cristãos haviam conseguido era uma vitória estratégica. A grande ofensiva muçulmana, que recuperaria Pamplona, havia fracassado, e isso garantiria o poder franco no norte? Pois não. Acontece que Ludovico Pio, já convertido em imperador, decidiu que seu império precisava de suas tropas e seu dinheiro em outro lugar, que o sul não importava muito. Então ele deixaria de apoiar tão ativamente a marca hispânica, entre outros, deixaria de apoiar os Velasco em Pamplona. Vocês lembram quem eram os opositores dos Velasco? Os Íñigo. Vamos depois dessa batalha, na qual houve tantas baixas, que durou tanto tempo, e que tinha como objetivo garantir que Pamplona continuasse sendo aliada dos francos e se mantivesse aberta. A conexão terrestre entre o Reino de Astúrias e o Império Carolíngio não havia servido para nada. E eu vos pergunto, vocês acham que Afonso II deveria ter apoiado energicamente os Velasco para que se aliassem a ele, uma vez que os francos os abandonaram? Afinal de contas, eles lutaram juntos na Batalha do Rio Oron. E talvez seria uma maneira de mostrar à Europa, e especificamente ao Emirado, que eles eram capazes de influenciar fora de seu reino. Deixem a sua opinião nos comentários. E por agora, finalizo aqui o vídeo. Mas preparem-se, porque nos próximos tempos vamos conhecer uma aventura digna da Ilíada, protagonizada por um grupo de cordobeses.